Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 1 de setembro de 2021, consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, fundada por Allan Kardec, mantida por Allan Kardec até a sua desencarnação em março de 1869, com apenas 65 anos de idade. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Fazemos esclarecimentos para aqueles que são novatos no Espiritismo. E aqui na Revista Espírita, que são 12 volumes da Revista Espírita, que constitui aquilo que nós chamamos normalmente de a segunda enciclopédia espírita, se constitui desses 12 volumes de Allan Kardec. E ele então, em sua edição de dezembro de 1869, nós localizamos aqui uma reflexão que Allan Kardec publica na revista do maior astrônomo da época, que era Camille Flammarion, francês, um sábio francês que fazia parte da Academia dos Sábios da França e que foi um dos 5 apóstolos do Espiritismo. E de modo que temos aqui ele fazendo uma reflexão sobre as maravilhas celestes, que vale a pena nós passarmos a palavra ao próprio Camille Flammarion, que ele então nos fala dessas maravilhas celestes, falando do cosmo, dos mundos habitados, e isto nos remete ao Evangelho de Jesus, quando ele, conversando com os apóstolos, ele costumava dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele estava se referindo à casa do pai, um universo infinito que abraça a natureza, e a natureza, por sua vez, também corresponde, abraça o universo. Os dois, natureza e universo. E Jesus se referia, portanto, às casas como a casa era o universo, as moradias eram ou são os mundos infinitos que povoa todo o universo, que há habitações, humanidades como aqui na Terra, que há belezas naturais e que formam no todo os mistérios insondáveis da natureza, que ninguém conhece todos. E então nós passamos a palavra aqui ao próprio Camille Flammarion, o grande sábio, filósofo, poeta, cientista e astrônomo do século de Allan Kardec, que foi o século XIX, em meados do século XIX, 1857, quando surgiu o Espiritismo, com o lançamento da primeira obra, o Livro dos Espíritos. E passamos a palavra a ele, e ele diz: é importante para todo homem que procura a verdade ver as coisas face a face, tais como elas são, adquirindo assim noções exatas sobre a ordem do universo. E ele acrescenta: antes de tudo mais, constataremos os fatos, pura e simplesmente. Depois nos sirvamos da realidade
para tentar penetrar as leis desconhecidas do universo, de que os fatos físicos são a sua reflexão e realização. E ele continua: pois bem, constatamos, por um lado, que a Terra é um astro do céu, da mesma forma que Júpiter, Osírios e os demais mundos que povoam o espaço infinito, e que a Terra circula no espaço eterno por meio de movimentos que nos dão uma medida do tempo, os anos e os dias. Medidas de tempo que esses movimentos criam por si mesmos e que não existem no espaço eterno, mostrando ele aqui que o planeta Terra, como todos os astros, tem dois movimentos. Um é de rotação em torno do seu próprio eixo, como uma forma de pinhão. E o outro movimento é a translação, que os mundos, os astros, como ele está dizendo aqui, rodopiam, fazem sua órbita em torno das estrelas, quer dizer, do seu próprio Sol. E cada conjunto de sistema tem um Sol para brilhar, fornecer energia, luz e calor. É isso que ele está dizendo aqui, que dá a medida de tempo. E fora dos mundos materiais, como ele diz aqui, não há a medida de tempo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, não. Não há medida de tempo, só nos mundos materiais que recebe luz, calor dos astros, do seu Sol, da sua estrela. E ele continua: por outro lado, observamos que os seres vivos, particularmente os homens, são formados por uma alma organizadora, que é o princípio material, imaterial, independente das condições de espaço, de matéria e de tempo, independente das propriedades físicas que caracterizam a matéria, e que as existências humanas, não são o fim da criação, mas, antes, dão ideia de passagens, de meios. Por si só, a vida na Terra carece de objetivo. É o que ressalta incontestavelmente da própria organização da vida e da morte neste mundo. E ele acrescenta em sua sabedoria, Camille Flammarion, ele está mostrando aqui que toda forma de seres vivos é regulada, organizada pela alma, ou seja, uma unidade organizadora da matéria, que se chama a alma psíquica, o princípio anímico que anima todos os seres vivos da criação. Essa alma anímica que organiza a vida dos seres. Naturalmente, como ele quer dizer, que os seres vivos têm alma, só que não é uma alma ainda humana, mas uma alma, em princípio, que sofre constante transformação pela lei de progresso e de evolução dos seres que Deus criou. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua, aqui no seu raciocínio, ele diz: aliás, a vida terrena nem é um começo e nem é um fim. Realiza-se no universo, não é só na Terra, mas no universo inteiro, que não tem limites e é eterno. Ao mesmo tempo que grande número de outros modos de existência, de vida, após muitas outras que se deram nos mundos já passados, e antes de muitas que se efetuarão nos mundos futuros, é o que ele está dizendo, que Deus cria mundos para a habitação dos seres que ele cria, habita mundos. Os mundos são as residências dos seres que povoam nas galáxias e preenchem o espaço universal, que não tem limite. É isso que ele está dizendo.
Ora, a vida terrestre não é oposta a uma outra vida celeste, como supõem os teólogos das igrejas que não se apoiam nas leis da natureza. A vida que floresce, quer dizer, a vida que brota na superfície do nosso planeta, é uma vida celeste, tanto quanto a que resplandece em Mercúrio e Vênus, e nos demais mundos espalhados pelo espaço universal, infinitos, é o que ele diz. Estamos atualmente no céu, tão exatamente como se habitássemos a estrela polar ou a nebulosa de Órion, que fica em outras galáxias. Ele está mostrando que nós aqui na Terra fazemos parte desse sistema de mundos, de galáxias, e somos filhos da natureza e pertencemos ao cosmo de uma forma geral. É ele que está dizendo assim. E o Espiritismo aprova tudo isso. Então ele continua: assim a Terra, suspensa no espaço pelo fio da atração magnética solidária dos mundos, arrasta em sua superfície as gerações humanas, tudo que é daqui do mundo, os mares, os oceanos, as montanhas, os penhascos, os bosques, a natureza em si, os seres vivos de uma forma geral, então pertence ao planeta Terra, e o planeta Terra viaja no espaço, carregando essa família dele. E o mesmo ocorre em outros mundos semelhantes à Terra. É isso que o astrônomo está dizendo. Aí ele diz: tudo está em movimento no universo, e a circulação dos seres vivos através do tempo não é menos certa nem menos rápida do que sua circulação através do espaço. Ele diz: este aspecto do universo nos surpreende, sem dúvida, e nos parece difícil defini-lo com segurança. E ele continua mais em sua reflexão. Ele diz: a Terra é um astro habitado, como os demais do infinito, planando no céu, no firmamento, em companhia de miríades inúmeras de outros mundos, de outras galáxias, de outros astros, igualmente habitados como a Terra. Aí ele diz: nossa atual vida terrestre faz parte da vida universal e eterna, dando-se o mesmo com a vida atual dos habitantes dos outros mundos. Ora, o espaço é povoado de colônias humanas, vivendo, ao mesmo tempo, em globos afastados, em mundos afastados uns dos outros, e ligados entre si por leis magnéticas, por leis de atração universal, das quais, sem dúvida, ainda não conhecemos, senão as mais patentes, as que conhecemos. E então ele encerra aqui dizendo: a Terra é um astro do céu. Segundo, os outros astros são habitados do mesmo modo que a Terra. Terceiro, a vida da humanidade da Terra é um departamento da vida universal, infinita. Quarto, a existência atual de cada um de nós, aqui na Terra ou em outros mundos materiais, é uma fase de sua vida eterna, eterna no passado como no futuro. E então ele termina aqui a sua reflexão sobre os mundos habitados e as belezas celestiais, que ele dá o título de maravilhas celestes. E assim, meus prezados amigos, isto é o estudo do Espiritismo.
na parte que fala os mundos habitados, que Jesus fala do Evangelho, e a Bíblia no geral. Muita paz para todos.